Nós queremos saudar a amada igreja, queremos saudar a você que estará nos assistindo através do YouTube, que essa mensagem ela venha encontrar lugar nos vossos corações e que ela venha edificar cada um. Então, eu chamo para fazer a leitura. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Depois nós voltamos na mensagem no versículo 1. E vamos à leitura. João 15, 16. Então, a tradução da Bíblia que eu estou fazendo a leitura é na Ara. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu volto à leitura. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Até aqui, vamos levantar uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, somos gratos pela oportunidade de fazermos a leitura da Tua Palavra, que se torna viva diante dos nossos olhos, e isto sublima em cada vida aqui presente e em cada uma que irá ouvir esta mensagem. Reconhecendo, Senhor, que com gratidão nós sabemos que o Senhor tem nos escolhido. Não fomos nós. Por isso, Senhor, continue a cada dia fazendo com que haja permanência diante de Ti. Eis aqui as nossas vidas, que nós lhe ofertamos, porque pertence a Ti, e assim que ela possa glorificar o Teu nome. Nos abençoa no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém, né? Então, o texto que nós lemos, ele é o versículo 16. Mas nós precisamos despertar o contido nos versículos anteriores. E o título na minha Bíblia fala da videira e os ramos. Então, veja bem, há algumas colocações aqui que nós precisamos entender espiritualmente. Na carne nós não vamos entender nada. Nós vamos olhar para uma árvore ali, vamos ver ela cheia de ramo, vamos ver o lavrador e não vai acontecer nada. Mas para isso nós precisamos ter um entendimento profético daquilo que está na palavra. E o Senhor Jesus, ele inicia dizendo lá no versículo 1, 15:1, dizendo assim: eu sou, é o Deus eu sou, a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim, ele não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Então eu vou parar aqui com a leitura, tá? Do versículo 3 e vamos à explicação. Olha só. Primeiro, é que o Senhor Jesus, ele vem trazer aqui um entendimento para que a mensagem que ele deseja que entre nos nossos corações, ela venha a ser entendida. Então, ele diz assim, eu sou a videira. Não por acaso, a videira, ela produz exatamente o fruto da uva, que, por sua vez, vai dar origem ao vinho. Então, é a tipologia de que Jesus é a nossa alegria. O pano inicial é que nós temos muitas tristezas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas Jesus, ele é a nossa alegria, ele é a sua alegria. Quem sabe, durante todo esse domingo, você passou todo tipo de tristeza, de dificuldade, mas Jesus, ele quer transformar tudo isso em alegria. E somente nele nós encontramos alegria. E ele vem e diz assim, olha, o meu pai é o agricultor. Então, pai fala do Criador. E o Criador, ele nos tem como seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E como filhos de Deus, ele cuida pessoalmente de cada um de nós. E aí entra o outro elemento que é o ramo. Então, o ramo somos nós. Então, o Senhor Jesus, ele começa a dizer de que todo ramo precisa estar nele. Porque estando nele tem que dar fruto. Se não vem o agricultor, vem o pai e corta. E aí vem um outro aspecto, de que todo aquele que dá fruto, o pai limpa. Então vamos entender aqui essa mensagem. Quando nós chegamos para ser enxertados nessa videira, nós, sem exceção, chegamos cheios de problema. Chegamos numa situação muito difícil, porque longe da videira, sem o enxerto da videira, nós somos pessoas odiosas, preconceituosas, pessoas que não emitem perdão, pessoa que está sempre julgando o outro, independente de qualquer coisa. E aí, nessa condição é que nós chegamos diante de Jesus. Mas a palavra diz que o Pai, ele vai podar, ele vai nos podar. E o que ele poda? Ele vai podar os nossos excessos. E todos nós chegamos diante da presença do Senhor cheios de excesso. É necessário podar, porque fala dos nossos usos e costumes também. Nós estamos acostumados com a nossa maneira de viver, e até então estava tudo bem, nós éramos levados pelas mãos do inimigo, e nós íamos suavemente, está tudo certo. Nós estávamos caminhando para a morte, mas sorríamos. Tudo era sorriso. Mas a morte estava dentro de cada um de nós. A espreita, só faltava entrar no caixão e ser sepultado. Mas Deus, ele vem e vai tirando isso.
vai tirando o nosso preconceito, o nosso alto senso de julgar todo mundo, de nos auto darmos crescimento. Nós achávamos que nós éramos os melhores, os maiores e até gigantes. Mas Deus, Ele vai cortando. Ele não tira tudo de uma vez. Por isso que a palavra é podar. É ir tirando aos poucos. As más companhias. Ainda hoje, chegou a hora do culto, alguém diz assim, mas você vai no culto para quê? Para que você vai no culto? Fica aí, fica aqui. Até mesmo com coisa mais simples aqui, tem um jogo de futebol agora. A carne gosta. Né, irmã Dolores? A carne adora isso. Né, pastora Maria? Mas você, aonde o pai já cortou, que é o agricultor, você valoriza mais estar na presença do Senhor. Mas por que isso? Porque um dia você vai se lembrar, do que você está ouvindo. Todos nós passamos um dia pelo vale da morte. E aí nós vamos nos lembrar. Oh Deus, me salva, me cura. O Senhor vai dizer, eu te escolhi há tanto tempo. Eu te escolhi há tanto tempo. Mas você fechou o seu ouvido. Você não ouviu a minha voz suave, tocando em você. Você não quis me escutar. Eu te dei a mão, você virou. Você não aceitou a minha mão. Eu falei com você. Eu usei um amigo. Eu usei uma pessoa que estava passando um transeunte. Mas você não se deu por avisado. E agora? Será que nós precisamos deixar o nosso carro escangalhar ao ponto de que já não vai mais fabricar peça de reposição? Assim é a vida sem Jesus. Um dia não tem mais jeito. Nós vamos correr na loja, não tem mais peça. Já é marca ultrapassada. E agora? Desespero, choro e lágrimas. Mas para você que está me ouvindo, para você que está aqui na igreja, ainda há uma palavra. E o Senhor diz assim: você já está limpo pela minha palavra. Não volta para a sujeira. Você já está limpo pela minha palavra. Não é? E aí, ele diz assim, lá no versículo 4: permanecei em mim. Guarde essa palavra. Permanecei em mim. Guarde essa palavra, você que está me ouvindo. Porque permanecer não é estar por um momento, mas é estar sempre em Jesus. E nós vamos evoluir na mensagem, porque o título da mensagem fala: Jesus fez uma boa escolha. E esta escolha é você. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão. Diz assim que é você. Sinta no coração que é você que ele está falando. Levanta a mão. É para você. É um gesto simples, mas um gesto de fidelidade. Permanecei em mim.
Olha a promessa maravilhosa. Eu vou fazer assim, ó. Porque o Senhor está dizendo que vai permanecer em mim. Eu quero permanecer em ti, Senhor. Porque o Senhor está prometendo permanecer em mim. Haverá um dia em que meus olhos serão fechados. Eu serei carregado. Porque a morte me alcançará. Mas os meus olhos da fé se abrirão para a luz eterna. É isto, porque eu estou debaixo dessa promessa, de que o Senhor diz que permanecerá em nós. É algo maravilhoso, apesar de nós. E ele vai dizer, como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então nós só vamos gerar frutos, e o maior frutos que nós podemos gerar é o nosso testemunho. O maior fruto que nós podemos gerar é ostentar a condição de servos e irmãos de Jesus. Mas vamos prosseguir na mensagem. E ele diz assim, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele diz mais uma vez, eu sou a videira, vós os ramos. Olha, ele está dizendo que nós temos a mesma essência dele. Você já viu, o ramo tem a mesma essência do tronco. Não é diferente. O ramo da laranjeira é laranja. O ramo da bananeira é banana. O ramo de servos de Jesus é cristão. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz assim, quem permanece em mim, olha que ética maravilhosa, olha que ética maravilhosa, você não é obrigado a permanecer em Jesus, sabia disso? Você não é obrigado a permanecer, porque ele respeita a sua vontade, mas ele diz assim, ó, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Nem mesmo o produto do nosso trabalho vai gerar alguma coisa, porque o inimigo, ele vem e leva todo o produto do seu trabalho. Ele leva de uma forma sorrateira, via enfermidade, via gastos desnecessários, a família começa a perecer. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas acham que pode fazer algo sem Jesus. E não pode. Não tem como. E aí vem o 6. O Senhor diz assim, mas se alguém não permanecer em mim, ele será lançado fora. A semelhança do ramo. Por quê? O ramo, ele simplesmente é cortado e ele seca. Ele estando fora do corpo, ele perece. E aí, ele será lançado no fogo e queima. Você já viu a dificuldade que é queimar o ramo quando ele está no tronco? Para quem no dia a dia aí, irmã Dolores, Renato, está acostumado a mexer lá. O que é mais fácil? Queimar um ramo verde ou um ramo seco? Muito mais fácil o seco. E ainda que é pior, vocês já viram que o ramo seco, ele grita quando está sendo queimado? Que a palavra de Deus diz que no dia do juízo haverá choro e ranger de dentes. Olha, muito sério isso, né? Então, versículo 7, Emanuel, mais uma vez,
O Senhor Jesus, ó, eu falei para guardar essa palavra, ele diz assim: se permanecerdes em mim, e agora, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, no 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, olha que coisa maravilhosa, porque ele diz assim no 9: como o Pai me amou, ó, igualdade, também eu vos amei. Então, permanece no meu amor. Ele está querendo aqui mostrar para você não viver de acordo com as circunstâncias. Não viva de acordo em como a sua vida vai. Se tudo vai bem, sua família está sendo cuidada, ela está crescendo, e glória a Deus. Mas vai chegar um momento em que ela vai necessitar de um cuidado maior. Vai faltar algo. Esse é o momento de você exercitar a sua fé e verificar que Jesus, ele está em você. E você precisa estar em Jesus. E aí, ele dá uma orientação. Qual é a orientação? Ó, se guardardes os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos. O Senhor Jesus disse assim: os meus mandamentos não são pesados. E ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave, não como o mundo dá. O mundo te dá com uma mão cheia, mas ele te toma com as duas mãos mais cheias ainda. É o cuidado que nós temos que ter, não é? Então, veja bem, e o meu mandamento é este. Olha, isso aqui é para nós. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Mas espera aí, eu estou no 12, tá, Emanuel? 12. Mas espera aí, ele está dizendo que nós venhamos a nos amarmos uns aos outros. Mas tem aqui uma condição: não é o amor seu, não. Por quê? Assim como eu vos amei. Como ele nos amou? Quando nós éramos horríveis, quando nós estávamos no pecado, quando ninguém dava um vintém. Ih, estou falando lá, moeda de 40, não é? Moeda de 40. Ninguém dava um vintém por nós. O maior elogio que nós recebemos é: fulano não vale nada. Isso não tem jeito, não. E ele diz assim: para mim tem. Cada vida é preciosa. Deus é este. Que Deus é este? Que nos amou apesar de nós. Meus amados, nós precisamos tomarmos cuidado, um alerta, porque a palavra diz que no final dos tempos o amor de muito iria se esfriar. E é o que nós estamos vendo aí hoje. A vida está sendo desprezada. Você sai de casa, às vezes você não chega nem a sair de casa. E o perigo já está te espreitando na porta, em cada esquina, em cada rua, em cada avenida, em cada bairro, em cada centro. Porque o amor, ele está esfriando cada dia.
E para isso, meus amados, profeticamente aponta para a volta do Senhor Jesus. Profeticamente aponta para o arrebatamento da igreja. Conforme nós dizemos mais cedo, se é pré, se é mid ou se é pós-tribulação, não importa. Mas que viver na eternidade com o Senhor Jesus vai ser muito melhor do que esse momento que nós estamos vivendo. É um cotidiano, sempre as mesmas coisas. Você trabalha o mês inteiro. No dia 30, se o patrão for bonzinho, você recebe o seu salário. Antes do dia 15 ele já foi. E você vai esperar de novo o dia 30. E assim, mês mais mês. Quando você guarda um pouquinho, vem aí uma consulta de um médico, de um dentista, leva tudo. É a existência nossa nessa vida. E a gente vai dizer, é por isso que nós lutamos, para que um dia nós estejamos na eternidade. Porque a eternidade, lá não haverá mais enfermidade. Eu estava dizendo para o Carlos César, né? Que lá não haverá mais noite, porque a luz do nosso Deus irá nos alumiar por todo o céu. Lá nós não choraremos mais, não prantearemos. A morte já foi vencida pelo Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Lá não tem lágrimas, lá tudo será puro amor. Você quer morrer? Não. Você está acostumado aqui. Você está pegado aqui nessa terra, mesmo que seja no pior sofrimento, mas você quer continuar. Natural. Porque o homem, ele se preocupa com aquilo que ele não vê, com aquilo que ele não ouve e com aquilo que ele não toca. Por isso que a vida, o porvir, mexe muito com o homem. Mas você verá no tempo do Senhor que todas as suas indagações, todas as suas preocupações eram infundadas. Porque, conforme nós falamos no louvor ali, o pastor, ele nos aguarda na eternidade, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuís o lar que já vos preparei. E é dessa forma. E olha, eu queria que você postasse lá, Emanuel, o versículo 16, 15, 16, para nós encerrarmos. Eu, como pastor, pastora Maria, todos vós tenho chamado. Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não chama porque alguém é bonito, ele não chama porque alguém é feio, ele não chama porque alguém é rico, ele não chama porque alguém é melhor do que o outro. Mas ele chama porque ele olha para o amor dele. E quando ele olha para o amor dele, esse amor expande chegando até nós. E aí nós vamos encerrar essa mensagem dizendo: não foste vós quem escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que está no YouTube, você tem falado a respeito de salvação? Você tem falado
com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu colega de trabalho, de que existe um Deus ávido em salvar alguém. Você tem falado de que a eternidade é real. Você tem falado que você não vai extinguir a sua vida com a morte, que será apenas um processo, e esta morte é o último inimigo a ser vencido, e já está vencido. Portanto, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto ele permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E aí vem o mandamento do Senhor: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o Senhor Jesus, ele dá uma orientação para finalizar no versículo 18. Se o mundo vos odeia, e ele odeia, porque as ofertas sempre é para te levar para baixo. Sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembra de uma coisa: nem todo que sorri para você quer o seu bem. Toma cuidado. Jesus, ele é o único que pode te dar vida eterna. Amém? Deus possa abençoá-los muito ricamente, com a paz gloriosa do Senhor Jesus.